Exatamente. Né? E como a gente sabe aproveitar muito bem o tempo presente aqui, a gente está com a Marilda Sene, nossa especialista. Olá, tudo bom? Bom dia. Padre, sua benção. Deus abençoe, tudo em ordem? E nós estamos com o Tiago, que eu vou dar mais uma mãozinha aqui pro Tiago. Bom dia. Bem-vindo, Tiago. Deus abençoe, tudo bem? Graças a Deus, bem-vindo vocês, Muito viu? Obrigado. Por favor, fica à pode vontade. sentar. Tiago, Marilda. Olha só, a gente juntou algumas pessoas boas hoje para a gente falar do tema da superação. Marilda, a gente disse que é psicóloga multifocal, mas é tanta coisa. Ela é uma boa cristã, ela é mãe, ela trabalha com pessoas, com organizações, assim por diante. Ela lida com gente, é por isso que ela está aqui hoje, porque ela sabe como é lidar com pessoas. Isso é muito importante. E a gente tem uma história de superação, uma história de alguém que disse assim, tá bom, eu tô com o limite aqui, o que eu faço com ele? Que é o nosso querido Tiago, que está aqui com a gente hoje. Muito bom dia, Tiago. Olá, bom dia Simone, bom dia a todos do programa, bom dia Padre, é um prazer estar aqui e a gente espera de alguma forma tentar acrescentar e mostrar para as pessoas que em meio às dificuldades que são inerentes, faz parte da vida, por si só é dificultosa, mas a gente precisa prosseguir, não é? E como é que você prosseguiu? O que aconteceu com você? Bom, no meu caso, eu nasci com uma doença oftalmológica, que é o glaucoma, né? E logo depois, então, eu nasci com glaucoma, mas sempre enxerguei pouco, mas o suficiente para, de alguma forma, viver adaptado, digamos assim. E na adolescência, no início da adolescência, eu perdi a visão por completo. E aí que veio essa coisa de me adaptar, né? Porque até então eu enxergava pouco e de repente perder a visão foi uma situação totalmente diferente. De modo que eu busquei recursos, meus familiares buscaram recursos para que eu pudesse aprender, mesmo doendo, mesmo sendo dificultoso, mas aprender a levantar, a seguir e tocar a vida, porque afinal de contas eu sempre tive sonhos, eu via meus amigos estudando, se formando, se instrumentalizando, e eu ali parado, eu falei, puxa vida, eu não posso ficar assim. E aí eu comecei a bater nas portas, comecei a buscar os recursos, comecei a cutucar mais os meus pais para que isso fosse feito, e eu morava em um lugar distante, morava na Bahia, e aí eu vim para Campinas, e aí aconteceu um monte de coisa legal. A gente vê, Simone, ouvindo o Tiago falar, não é? E eu sempre digo isso, e você é presente na sua vida, nessa sua fala. A gente acha que superar significa não sofrer. A gente vê, o Tiago diz, eu sofri aquilo, eu vivia numa situação, depois eu me vi em outra, não é? Ele enxergava parcialmente, depois não enxergava mais, e aí o que eu faço com isso? Então, às vezes eu digo para as pessoas isso, a gente acha que porque você tem fé, porque você vai à igreja, exatamente, porque você é cristão, porque você é padre, não é? Não tem sofrimento, a gente não sofre. Eu já escutei muito, vida de padre é boa. Vem ser padre, você vai ver então, não é? Vem ser padre. Então, a gente olha a necessidade, sofrer aquilo, mas o que eu faço com aquilo? Não é, doutor? Não sei se posso chamar a senhora de doutora. Não, padre, não tem a necessidade, Marilda. Não é, perfeito. Marilda? A gente, para superar, eu preciso viver aquela dor, eu tenho que passar por isso, né? É esse o nosso maior desafio, assumir quem somos, porque a partir daí construímos quem queremos ser. E é muito bonito a gente pensar nas palavras, né? Eu trabalho muito com neurolinguística, linguagem. O que é superação? É superar uma ação. Nós agimos todos os dias, nós temos o nosso cotidiano, quem somos e tudo mais. Agora, uma ação que supera tudo isso, uma ação que vai além, que é a história do Tiago, né? Ele tinha um desafio, e aí, na medida em que ele tomou posse desse desafio, eu falei, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de ajudas, eu preciso de novos recursos, eu preciso de recursos especiais, e eu vou movimentar também meus pais, as pessoas que podem me ajudar e tudo mais. Então ele fez as melhores escolhas dentro da realidade dele. E aí ele pôde ter uma superação. Isso é muito bonito, porque todos nós podemos, né?
Todos nós podemos superar, né? E aí eu fico muito curiosa aqui, porque com 14 anos, perder a visão já tinha uma complicação, né, Tiago? E perder é um adolescente, né? É uma criança. Isso. Como foi e é isso? uma criança que tem sonhos, projetos, como qualquer outro, e tem um limite que foi colocado, que faz parte da vida, até que eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo hoje, que os limites eles sempre aparecem e aí não cabe você ficar se perguntando por quê, ou por que Deus permitiu, por que tal coisa, por que eu fiz tal coisa, e sim, enfim. Então isso esteve presente naquele momento, mas o que não me veio em nenhum momento foi esse movimento de ficar me perguntando por quê, porque faz parte da vida, não é todo mundo. Os abrolhos, os problemas, as dificuldades, elas são inerentes, estão emplacadas em todo ser humano. Então... Qual é seu lema mesmo? O que eu sempre falo para as pessoas é levantar e andar. Levantar e seguir. Porque esse até, sob o ponto de vista cristão, foi a recomendação de Jesus sempre, né? Levanta-te e anda, não é? Ou seja, tem um movimento de mesmo doendo, mesmo chorando, mas a gente tem que levantar e seguir, porque a vida faz parte. Então foi algo que foi muito recorrente para mim, em pensamento, naquele momento e até hoje, nos meus problemas, porque embora eu tenha uma deficiência visual hoje, eu tenho problemas como qualquer outro ser humano. Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho contas, enfim, como qualquer outra pessoa, de modo que os problemas estão aí. Então eu sempre falo muito isso lá em casa, né? Que é levantar e andar, é seguir. Está doendo, a vida está difícil, mas a gente tem, ao contrário do que é muitas vezes levantado nos discursos dessas fórmulas prontas, né? É que mesmo a gente chorando, a gente tem que chorar, porque faz parte, né, da vida estar alegre, estar triste, mas a gente precisa dar o passo de levantar e fazer aquilo que é necessário ser feito. No meu caso, com 14 anos, pegando o que você tinha me perguntado inicialmente, foi me adaptar. Eu era uma adolescente que tinha sonhos, que queria estudar, queria trabalhar, via os meus amigos estudando, trabalhando. E para mim, naquele momento, foi necessário me instrumentalizar, foi necessário, sempre gostei de tecnologia. Então eu falei, bom, ser um engenheiro eletrônico não vai ser possível. Pelo menos para mim não era possível. Mas eu posso trabalhar com tecnologia. Então fui atrás, busquei, conheci pessoas que me abriram essas portas e aí fui lutando. Gente, é um amor, gente. Eu não vou lá dar um beijo que eu não posso, vou bagunçar as câmeras aqui. Fala a verdade. É uma inspiração. Eu sempre falo que às vezes, um tio meu uma vez falou isso pra mim, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa conhecer gente que sabe e ajuda a gente a saber. Isso é verdade. O Tiago diz isso, olha, eu fui atrás de gente que podia me ajudar a fazer aquilo. Isso. O Tiago podia sentar, como às vezes a gente faz, senta, chora, como criança chora. manhosa, e alguém me ajuda aqui, não é? Mas ele foi atrás. Eu acho que esse é o primeiro passo de poder ir. E eu gosto, o Tiago citava um texto bíblico, aí eu gosto dessas experiências. Muitas vezes, na maioria das vezes nos evangelhos, nós não vemos Jesus só indo atrás, nós vemos as pessoas virem. As pessoas que vão até Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Esse primeiro passo, aí eu pergunto para a Marilda isso, esse primeiro passo é a gente que tem que dar, não é, Marilda? Reconhecer, e você falou uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, saber quem eu sou para saber quem eu quero ser, não é? Então esse primeiro passo é eu que preciso dar, ninguém vai dar por mim, né? Sem dúvida nenhuma, padre. Nem precisa muito da minha presença aqui, né? Porque, na verdade, claro. ele já coloca toda a questão de uma forma muito pedagógica. Parabéns, Tiago, é isso mesmo. O mindset, o processo mental do Tiago é muito saudável. E aí eu fico pensando na sua família, né? O que teus pais trouxeram para você, porque até aos 14 anos você tinha uma bagagem. Sim. E essa bagagem te ajudou a fazer as escolhas que você fez, até a força de levantar e andar.
talvez uma bagagem de fé, uma sementinha que foi plantada Sim, e tudo sim, mais, porque esse é o nosso diferencial também. Nós não somos uma ilha sozinho, né? Nós temos todo um conceito social. E aí fica muito bonito também o testemunho para esses pais que têm filhos com esses desafios, né? Desafios próximos ao do Tiago, ou mesmo diferentes. Justamente. Mas que você possa ajudar seu filho a pensar dessa forma. Que ele pode, sim, ter os instrumentos necessários, ir atrás das formações necessárias. Porque o que nos difere, padre, não é o nosso... não são os nossos desafios físicos, mas os nossos desafios mentais, os nossos desafios espirituais. Isso que realmente nos limita, porque o físico a gente se recompõe, se reconstrói, faz do seu jeito, como o Tiago tem feito. E isso é muito legal. Agora, se você bloquear na tua mente, na sua esperança, na sua fé, aí sim você vai ficar limitado. Então, esse testemunho do Tiago é muito rico, é muito forte, para a gente entender. Não parem, levante e ande. Perfeito. Marilda, a gente acompanha muitas redes sociais e a gente é todo meio da comunicação em todos os sentidos e a gente vê uma necessidade muito grande das pessoas se manifestando, falando o que sentem, como é que estão vivendo. Por um lado, trouxe à tona temas que a gente pode trabalhar e desmistificar um pouco a vida perfeita de todo mundo, mas por outro, você acha que esse excesso de sentimentos mal resolvidos não vitimiza a gente, não impede a gente de tomar uma atitude, de tirar a poupança da cadeira? E dar um jeito na vida. Infelizmente, nós vivemos hoje uma engrenagem social muito adoecida, né? Então, está todo mundo feliz no Face, enfim, nas mídias, nas redes sociais, de todas as formas. Então, nós vivemos uma superficialidade onde nós não assumimos quem somos e não trabalhamos para sermos as melhores versões de nós mesmos. Cada um de nós tem seus desafios. Os físicos são aparentes, não tem como você esconder. Você tem que assumir, fazer e fazer diferente, e fazer acontecer e se capacitar para isso. Mas e aquilo que está lá embaixo? Hoje, as doenças emocionais limitam muito mais, é justamente o que a gente está falando. Então, você tem que viver a sua realidade, assumir o que te machuca, assumir as suas dores, assumir os seus desafios, para aí você criar a sua superação. Qual é a superação que você precisa ter para você ser a melhor versão de você mesmo? Nós vimos aí, a minha superação é perdoar. Olha só, é uma conduta, é uma decisão. Eu falo muito, padre, que justamente perdoar é uma decisão. Eu não quero carregar esse peso que não é meu. Não é verdade? E aí tem todo um contexto comportamental em cima disso. Uma decisão que a gente toma e depois hábitos diários para que a gente possa fazer realmente que aquilo aconteça. Sim, são exercícios. Só que às vezes é mais fácil você fazer o exercício físico do que o exercício comportamental. Então esse desafio que a gente vive na sociedade é isso. Porque é mais fácil, talvez, eu ter um desafio físico que está todo mundo vendo e todo mundo vai me ajudar, ou ter peninha de mim, enfim, tem vários contextos aí, mas aquele desafio comportamental que às vezes, não, eu não perdoo mesmo, sabe? Aquela situação que às vezes a pessoa até acha que isso é uma postura correta, acaba dificultando as nossas superações diárias. E eu sempre costumo... Tem essa opinião. Às vezes essa superficialidade que nós vemos na vida faz eu acreditar que a minha vida, de fato, é essa perfeição que eu mostro. Não é? E é um desafio grande, é um desafio, padre? Porque eu não consigo olhar para dentro e tratar. Exato. Aí eu me coloco como os justiceiros, como eu chamo hoje. Perfeito. Eu me coloco como justiceiro, porque todo mundo está errado. Todo mundo que fala de mim ou que vem me atacar, por exemplo, está errado. Eu estou certo. Eu sou ótimo. Não é? Então eu acredito no que eu posto e não acredito naquilo que é real, não é? Que eu preciso mudar. E aí nós temos um desafio a mais, que é a nossa fé. Eu sou cristã, eu rezo 300 textos por dia, eu vou à missa todo dia, tal. Como que eu posso errar? Exatamente. Não é? Ou como que eu posso estar... Como é que Deus deixou isso acontecer? Sem dúvida, não é? É perigoso. Muito. É um grande perigo. Porque... Aí, pode falar. É só no contexto, o que você falava, isso é vida, né? A vida faz parte, as pessoas sempre vêm com essa colocação, né? Quando estão com esse tipo de dificuldade, poxa, mas por que Deus permitiu? Por que tal coisa? Por que tal catástrofe? Enquanto você está se perguntando, a vida está seguindo.
E nós fazemos parte de um mundo circunstancial. Existem circunstâncias que os abrolhos da vida fazem parte de todo mundo. Todo mundo tem dor na unha quando corta, todo mundo tem problemas na conta quando não se paga, financeiros, problemas de decorrência que não dependem de nós. Então, se a gente ficar parado, se perguntando o porquê que aquilo aconteceu, por que Deus permitiu, por que minha mãe deixou, por que tal coisa, a gente está deixando de empregar energia para se instrumentalizar, para voltar, para andar, para seguir. E um outro movimento que é ter bom ânimo nesse momento, né? Porque é algo que a gente não alimenta. As redes sociais, que você estava falando anteriormente, as redes sociais, elas têm muito dessa coisa de inflamar aquilo que não precisa ser inflamado, né? E ela não traz esse movimento de ânimo que é individual, não é social. Você não consegue colocar lá na rede social algo que está aqui dentro, algo que é impetuoso, que é íntimo, que está aqui dentro. E às vezes as redes sociais você está colocando muito mais um movimento para o outro, o que o outro está vendo, o que o outro acha de mim, ou o que eu acho do outro, mas não o que eu tenho enraigado aqui, né? Marilda, é certo falar que a gente precisa ser mais de verdade? Como é que é isso? É totalmente certo, né? Porque na medida em que nós somos autênticos, nós conseguimos entender os nossos desafios e aí trabalhar para melhorá-los. A minha força e a minha fraqueza, a minha força eu vou potencializar, a minha fraqueza eu vou neutralizar. Esse é o caminho do cristão. Eu acredito muito que Jesus veio nos ensinar a como viver. E o Evangelho traz isso no dia a dia. Às vezes eu tenho pessoas que estão passando por desafios, como o Tiago estava falando, e vêm falar assim, mas será que eu mereço? Aí eu pergunto, Jesus mereceu a cruz? É isso, não existe merecimento, existe um propósito de vida, existe uma vida que precisa ser trabalhada para um aprendizado. E esse aprendizado é individual e intransferível. E se eu não busco superação, eu acabo me vitimizando, né? E não consegue. Eu sofro tudo, só eu que tenho problema, só eu... Exatamente. Ai, meu Deus do céu, né? Eu digo que nem aquela hienazinha do desenho, né? Ó, vida, ó céu, só eu. Por que, Deus, que todo o sofrimento caiu sobre mim, né? É aquela Dona Maria que você encontra na esquina, fala tudo bem, ela fala nada bem, tudo ruim, né? Exato. Porque a gente não busca... às vezes a gente tem que se adaptar, como o Tiago, né? Sim. Eu tenho que me adaptar àquilo. Ou sentir a dor o período que tiver, né? Isso. Né? Pronto. E o Tiago fez isso, porque ele saiu lá da Bahia e veio para cá. Isso. E hoje é um testemunho, né? Exatamente. Para não só as pessoas que têm a deficiência visual, qualquer outra deficiência, e para nós que temos os nossos desafios também e fazemos aí o nosso trabalho diário de superar esses desafios. Temos as nossas deficiências, né, Marilda? Muito bem colocado. Sim. Cada um de nós tem algum aspecto deficiente. Eu gosto muito quando a Marilda diz reforçar o que é potencial, neutralizar aquilo que a gente pode, não é tão bom em nós, que todo mundo tem. Agora, Tiago, a gente vai encerrar esse bloco e você deu o brilho da sua presença nesse bloco. E eu gostaria de encerrar, não sei, dizer a mensagem é muito, enfim, clichê, mas assim, hoje a gente está falando para milhares de pessoas que estão assumindo um problema agora, estão com uma dor tremenda, estão tentando superar. Cada um de nós aqui, o público, o que você gostaria de dizer? Bom, não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula para cada problema, porque se eu tivesse essa fórmula, com certeza eu não estaria aqui. Eu estaria talvez vendendo isso à torto e à direito como água. Mas aquilo que eu posso dizer, que eu acho que foi importante para mim e vale para qualquer coisa, inclusive nas questões que foram colocadas aí, tudo depende de decisão individual. Seja qual for a sua superação. No meu caso, foi uma decisão individual, embora eu tinha cenários que me favoreceram, que foram meus familiares, os meus pais, a minha casa, mas foi uma decisão minha, porque se não houvesse essa decisão para mudar esse cenário, esse movimento não tinha acontecido. E isso vale para qualquer coisa, talvez para um perdão. Perdão é decisão, como Sim. A gente estava cochichando aqui. E tantas outras coisas. Decisões que, às vezes, elas impedem questões circunstanciais.
se está chovendo lá fora, eu preciso tomar a decisão de abrir o guarda-chuva ou então de esperar a chuva passar. Mas eu tenho que ter uma decisão. Eu não posso transferir para o outro, eu não posso transferir a responsabilidade de decidir, de querer para o outro. Eu acho que isso é universal. E outra coisa que vale sempre, e como nós estamos aqui com uma temática cristã, isso vale para qualquer um, tem de bom ânimo. É aquilo que Cristo sempre disse para os outros quando existia um ambiente de caos, né? Era tem de bom ânimo, porque o bom ânimo não é ser alegre, risonho, à torto ou à direito, mas talvez é colocar um pouco mais de ressignificância para o seu problema. Às vezes você está olhando demais para o seu problema e não está vendo que o outro está chorando por coisas que você tem de sobra em mãos, né? Então talvez seja isso. É o que eu poderia dizer para você. Levantar e andar e tem de bom ânimo, né? Maravilhoso. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe o seu caminho aí, viu? A sua vida. Muito obrigado. Que o seu testemunho sirva de impulso aí, não é? Para muitas pessoas que estão nos acompanhando, talvez aí sentado e dizendo o que eu faço com essa dificuldade que eu estou vivendo agora, né? Levante e vai. Pega a sua cama. Não espere, vá. Porque o melhor é ser feito. Gente, a gente precisa sair para o intervalo, nosso tempo aqui voa. A gente vai dar um beijo no Tiago e já volta. Muito obrigado.